Então, né, iniciando aqui sobre as ligações metálicas, pessoal, né, vamos conversar a princípio aqui, né, sobre substâncias metálicas. Vocês têm alguma experiência com metais? Professor, eu tenho, eu adoro metal, eu adoro um rock and roll pesado. Não estamos falando deste metal. Estamos falando dos metais, das substâncias metálicas. Tem um equipamento aqui, ó. Este material, este objeto é um objeto metálico, né? E os metais têm aí as suas propriedades. Eu tenho outros objetos metálicos aqui, ó. Estes são ioiôs, né? O que a gente pode concluir a respeito de propriedades dos metais, né, pessoal? Os metais, eles são o quê? Eles são sólidos a temperatura ambiente, não é isso? Este aqui, ó, ele está pintado, né? Mas os metais, eles têm esse brilho, né, característico. A maioria dos metais, eles são prateados, não é isso? Tem esse brilho prateado, e a gente tem metais, né, de outras cores. O cobre, por exemplo, tem uma cor ali meio alaranjado, vermelho, rosa, né? O ouro é amarelo, não é isso? Vamos lá, galera, então, né? E os metais também, pessoal, eles são aí, né, bons condutores de corrente elétrica, né? E o que explica essa condutividade elétrica dos metais? Né? Alguém sabe me dizer qual que é o metal que melhor conduz eletricidade? Alguém? Alô, Brasil? Alô, ESV? Senhor, eu sei. Então responda. Qual é, pessoal? Né? Qual é o metal que melhor conduz eletricidade? Você sabe me falar? Eu vou contar, né? Às vezes a gente pode até falar o cobre, né? Por quê? Porque o cobre aí, né? Ó, eu sei que não é o cobre, mas usa porque é barato. Exatamente. Então, o que melhor conduz eletricidade é o ouro, pessoal. Só que o ouro é um metal caro, né? E o ouro, por si só, ele é muito macio, né? Então, se a gente fosse fazer fios de ouro, teríamos que fazer ligas metálicas, não é verdade? Sim, é verdade. Né? E o cobre, ele é, sim, um excelente condutor de corrente elétrica, né? Um dos metais aí mais utilizados nesse, né, com essa finalidade. Então, vamos entender aqui, né, o porquê dos metais, né, terem essas propriedades. Vamos adiante, então. Exemplos aqui de alguns metais, né? Professor, é verdade, olha só, temos aqui metais e temos aqui ligas metálicas, né, pessoal? Este em amarelo aqui, né, podemos mostrar aqui com este apontador laser, né? Este amarelo aqui é o latão, né? O latão é uma liga metálica. Aqui a gente tem aqui algumas panelas, né? Uma aliança de ouro, né? Aqui a gente tem um instrumento musical. Isso aqui é um trompete, galera? Converse comigo, quem sabe, hein? É um trompete? A gente tem aqui alguns perfis metálicos, né? Algumas barras metálicas que são chamadas de perfis. Por que a gente chama de perfil? Porque a gente está olhando um corte, né? Vamos imaginar essa barra aqui, ó. Essa barra aqui, pelo que eu estou vendo, ela é um perfil, né? Que o corte transversal dela tem mais ou menos esse desenho aqui, né, galera? Sim, né? E, né, sem muita, sei lá, imaginação, né? Este corte transversal, imagine que a barra ela continue ali, certo, pessoal? A barra continua lá, ó. Aí sim, professor, a barra continua, né? A gente fez um corte transversal nela aqui, né? E esse corte transversal ele tem um formato, pessoal, uma figura de quê? Hein? Da letra I, né? Então a gente chama isso aqui de um perfil em I, ou um perfil duplo T, porque é um T de cabeça para cima e um T de cabeça para baixo, né? Bom, mas isso aqui não vem ao caso. Então, pessoal, os perfis metálicos, né? Eles têm aí uma larga utilização. Eles podem ter a função estrutural, né? Eles podem ter aí, por exemplo, né, a função aí de, por exemplo, proteger uma quina, né? Você tem ali uma estrutura, né, de concreto, e essa estrutura de concreto armado ela faz uma quina, né? E você não quer que essa quina se desgaste. O que você pode colocar aqui? Você pode colocar aqui um perfil metálico, uma cantoneira, né? Para proteger esta quina aqui, ó, proteger esta borda. Sim. Então, pessoal, nós temos aqui, né, diferentes aplicações dos metais, né? É exatamente isso. Então, vamos lá, queridos. Né? Do total dos elementos que existem, pessoal, 75% deles são metais. Né? Se a gente for observar aqui, ó, aquele bom e velho esboço da tabela periódica, que eu sempre acho muito oportuno de fazer, né? Quando a gente faz aqui este esboço,
né, a gente tem uma região aqui, ó, e essa região toda que eu estou pintando, toda ela, galera, compreende o quê? Os elementos químicos que são os metais, né? É aproximadamente 75% mesmo. Se a gente olhar aqui pela tabela, é aproximadamente ali os 3/4 da tabela periódica, né? E esses metais, pessoal, eles têm uma grande tendência de quê? De perder elétrons. Eles têm poucos elétrons na camada de valência. Né? E como eles têm essa tendência de perder elétrons, né? Eles vão ali, de alguma maneira, formar quem? Formar os cátions. Né? Quem são os cátions, professor? São as espécies metálicas que, né, tem carga positiva. Então, se a gente pegar o potássio, né, e o potássio ali, ó, se transformar em K+, né, perdendo um elétron, o K+ é o cátion, né, do elemento químico potássio, não é isso? Né? Então, pessoal, a gente disse aí, ó, que os metais eles apresentam sim um caráter metálico elevado, né? E esse caráter metálico é a tendência que um átomo tem de perder elétrons. Galera, o que explica, né? Qual é o modelo? A gente vem falando aqui, na verdade, de modelos que explicam as ligações químicas, né? Por exemplo, de compostos, né, compostos covalentes, a gente viu que o modelo da ligação covalente funciona bem. Né? Em compostos iônicos, o modelo da ligação explica bem, né, as propriedades, né, e a ligação propriamente dita. E nos metais, né, qual é o modelo? Né, o modelo que se usa aqui, pessoal, é o modelo do mar de elétrons. E o que esse modelo do mar de elétrons conta para a gente, né? Como os metais eles têm uma grande tendência de formar cátions, observe mais uma vez este slide, né? Eles têm aqui, ó, uma grande tendência de formar cátions, não é isso? Por quê? Porque eles têm poucos elétrons na camada de valência. Né? E o que o modelo do mar de elétrons diz? O modelo do mar de elétrons diz, pessoal, que quando a gente tem uma estrutura, né, uma substância metálica, deixa eu fazer um esboço aqui de uma substância metálica, né, por exemplo, aqui uma barra de ferro, né, uma barra de um metal. Espera aí, pessoal, que está passando um avião aqui e o barulho fica muito intenso. Acho que agora melhorou. Então, pessoal, se a gente tem um metal aqui ó, e pega um pedaço desse metal e dá um super zoom, né, o que a gente pode perceber ali ó, com este super zoom? Que na estrutura do metal propriamente dita, nos átomos, a gente consegue ver isso aqui. Ó. Os cátions dos metais em posições fixas. Né? Por que eu já estou falando os cátions dos metais? Porque na estrutura, pessoal, metálica, os metais eles perdem os seus elétrons de valência e formam cátions. E esses cátions vão ficar em posições, né, fixas. A gente diz que esses cátions ficam em posições fixas. Professor, e os elétrons de valência desses, né, desses átomos, né, que agora são cátions? Os elétrons de valência desses metais, né, pessoal? Eles ficam espalhados por toda a estrutura, né? Então, esses elétrons livres aí, ó, eles estão, né, de alguma maneira, perambulando pela estrutura, né, dos cátions metálicos, certinho? Então, a gente diz, pessoal, que os elétrons, eles estão livres pela estrutura, né, dos cátions que é formado ali no mar de elétrons. Então, é por isso que a gente diz que é um mar de elétrons, né? Por quê? Porque, de acordo com este modelo, né, os cátions estão em posições fixas, os seus elétrons de valência estão livres entre os cátions. Livres, né? Essa ideia de mar como se fosse o quê, né? Os elétrons espalhados aí entre os cátions, beleza? Então, essa imagem aqui, galera, ela ilustra bem esse modelo, né? Aqui a gente tem um cátion, um outro cátion de um outro metal, aqui um outro cátion. E esses verdinhos aqui menores, ó, esses aqui são os elétrons livres espalhados pela estrutura. Beleza, galera? Certinho? Né? Então vamos aqui, né? Vamos falar aqui sobre algumas ligas metálicas, né, pessoal? Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Talvez isso já tenha sido, né, discutido entre as nossas aulas, mas vamos lá. Galera, quem, né, o pessoal mais, né, bem sucedido aí, né, digamos assim,
é quem gosta de usar ouro, né? Brincos de ouro, colar de ouro. Eu não tenho corrente de ouro, eu não tenho brinco, não tenho dente de ouro, tem nada de ouro. Né? Mas a pergunta é, brincos, colares, correntes de ouro, eles são de ouro puro, pessoal? Né? A pergunta que não quer calar é essa. Professor, será que é ouro puro, professor? Não, galera, não é ouro puro, né? Vocês estão respondendo aqui, boa, Pedro Henrique e a Suelen falaram a mesma coisa. Não são, professor. Né? Aí o Pedro já contou aqui a parada, né? Porque o ouro é muito maleável, pessoal. O ouro é um metal muito macinho. Então, eventualmente, se você construir ali um cordão de ouro, né? Em qualquer momento ali que esse cordão esbarrar, encostar, puxar ali pela própria roupa, não sei, né? Esse cordão vai arrebentar. E quando a gente faz aí as ligas de ouro, mistura o ouro com outros metais, a intenção é principalmente, né, de dar mais resistência para este metal, certinho? Né? Então a famosa liga, né, de ouro 18 quilates, essa liga é formada por 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre, né? Ah, professor, eu já vi ouro branco. É verdade, existe. E o ouro branco, pessoal, eu não sei com precisão, mas ele tem uma grande porcentagem de prata. Beleza? Bom, o bronze, né? O bronze é aquele material que é, né, a substância ali constituinte de estátuas, né? Tem uma estátua aqui, né? Esse cidadão está sendo ali atacado por uma fera, né? Não sei que estátua é essa, mas é bronze, né? E o bronze é formado por cobre e estanho, 67% de cobre e 33% de estanho. E o latão, né? O latão é este aqui, ó, dos, né, instrumentos musicais. Eu, quando jovem, confesso que achava que era de ouro. Mas não, professor, isso aí é latão. E o latão é o quê? Né? 95 a 55% de cobre e de 5 a 45% de zinco. Não necessariamente vocês têm que saber essas porcentagens, né? Mas saber a constituição da liga, né? Que o latão é constituído por zinco e cobre, certinho? Né? E aqui essa última figurinha aqui mais embaixo está mostrando aquilo que, né, eu quando jovem ouvia, né, os meus primos e a dentista dizer que era estrelinha. Ah, você tem estrelinha? Deixa eu ver se você tem estrelinha nos seus dentes, né? As boas e velhas obturações, né, pessoal? As obturações, pessoal, elas são sim uma liga metálica, né? A gente chama de amálgama, né? Fica ali uma mistura, né? E essa mistura, este amálgama, ele é composto por 70% de prata, 18% de estanho e 10% de cobre e 2% de mercúrio, né? Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, aproveitando o ensejo. Tchan, 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 tchan. Aqui, ó, quero fazer esta correção. Vejam bem só que correção bacana. Espera aí. Tchan, tchan. Deu certo aí, galera? Deixa eu ver como é que ficou. Aí, ó, 10% de cobre, né? E 2% de mercúrio. Agora, o que acontece, pessoal? A gente não vê, né, agora recentemente, né, mas atualmente, aí, o amálgama, né? O amálgama ele foi substituído pela porcelana. O que acontece, pessoal? Né? O amálgama, essa estrelinha, né, essa mistura aí de metais, essa liga, o que acontece? Ela vai ficar aqui no nosso dente, não vai? Né? A pessoa faz a obturação e coloca lá o amálgama. O que acontece? A gente vai tomar suco gelado, depois a gente vai tomar um chá quente, depois a gente vai tomar um sorvete gelado, depois a gente vai tomar um caldo. Então, o que acontece, né? A amplitude de temperaturas que os dentes estão sujeitos, pessoal, né? Essa diferença de temperatura vai fazer com que os dentes o quê? Se expandam e se contraiam, se expandam e se contraiam, se expandam e se contraiam. Então, se a gente tiver no nosso dente um material que tem um comportamento, né, de dilatação e de contração muito diferente do material que constitui o nosso dente,
a gente pode ter problema. Por quê? Porque a uma dada temperatura, o dente vai dilatar um tanto. E o material que está lá ocupando aquele espaço dilata menos, ou dilata mais, né? Então, esse amálgama ele foi substituído pela porcelana, que é um material que tem propriedades mais similares aí, né, aos do material constituinte do dente. Vocês entenderam o que eu falei, pessoal? Vocês compreenderam, né? Por que esse amálgama aqui ele tem entrado em desuso, né? Ele até, acho que atualmente ele já não é mais utilizado. Vocês entenderam por quê? Não, o pessoal tá falando aqui, deixa eu ver. Entenderam, né? Então tá massa. Beleza, ó. Animassa o Máximos. Deu um alô aqui. Máximos, estamos na área. Então vamos adiante, vamos seguindo. Ah, tá, pessoal. Isso aqui é um trecho, né, do livro que os meninos, né, do primeiro ano, né, usam. Vamos ver aqui, ó. Bom, aqui tá falando mais do mesmo, né? É o motivo ali, né, que explica, né, a ligação aí entre os átomos no modelo da ligação de mar de elétrons, não é isso? Então tá. Depois aí vocês dêem uma lidinha. Bom, e aqui está falando o seguinte, ó, os altos pontos de fusão e ebulição dos metais são explicados pela intensidade da ligação metálica, ou seja, os cátions da estrutura estão fortemente atraídos pela nuvem de elétrons livres, né, que está ali em torno. De modo geral, quanto maior o número de elétrons livres, maior a intensidade da ligação metálica. A gente pode adotar isso aqui como regra geral, sim. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece, né? Quando a ligação metálica, né, ela já está ali acontecendo, né, num objeto metálico, né, a nuvem de elétrons, né, essa carga negativa dos elétrons aqui em torno desses cátions, faz com que esses cátions aí, né, fiquem realmente muito fortemente ligados na estrutura. Se eles estão fortemente ligados na estrutura, pessoal, para se separar essas partículas, né, para se fundir, né, para se aumentar o estado de agitação, né, dessas partículas, né, para separá-los, para aumentar a energia do sistema, para fundir os metais, a gente precisa de muita energia. Então, por isso, pontos de fusão e pontos de ebulição tão elevados. Não é isso? É absurdo, tanto é que a gente usa, né, metais para, por exemplo, fazer o quê? Panela. As panelas não vão no fogo, pessoal? Sim, né? E elas não derretem ali, né? Quando o alimento está cozinhando, é verdade? É verdade. É verdade. Então, pessoal, a gente tem aqui, né, alguns metais, né, não todos, mas aqui, né, o comparativo de pontos de fusão. Se vocês observarem aqui, a gente tem o mercúrio, né? O mercúrio entre todos os metais existentes, né, na temperatura ambiente, ele é o único que é líquido, né? Então ele tem um baixíssimo ponto de o quê? Ponto de fusão. Olha lá, ó, menos 38,87 graus, né? E em contrapartida, nós temos aqui, por exemplo, o tungstênio, né? Quem sabe onde o tungstênio é usado? O símbolo do tungstênio é W, né? Se for olhar na tabela periódica. É isso aí! Né? Galera, em que a gente usa o tungstênio? Olha lá, Temó, lançou a braba aqui, deixa eu ver. Boa, foi na trave, né? Não necessariamente em lâmpadas fluorescentes, Joãozão, mas em lâmpadas, né? Que a gente tem esse filamento, que é lâmpadas incandescentes. Esse filamento aqui, galera, ele é de tungstênio, né? E o que a gente espera que este filamento tenha como propriedade? Ora, uma dificuldade para derreter, professor, porque aquilo ali, ó, fica numa temperatura altíssima, né? Então, quando, né, este metal aí, o tungstênio, ele fica sujeito a uma corrente elétrica muito grande, né, uma diferença de potencial muito elevada, ele sofre ali o fenômeno da incandescência, né? Os seus elétrons ali são de alguma maneira excitados para níveis mais externos, e quando retornam emitem radiação eletromagnética que pode ser na faixa do visível, né? E só para lembrar aqui, né, pessoal, já que a gente está estudando, né, o que explica essa incandescência é o modelo atômico de Bohr, né, pessoal? O modelo aí que propõe níveis de energia, né? Isso, energia quantizada, né? O modelo de Rutherford Bohr, né? Então, pessoal, a gente tem aí essas, né, essas diferentes
temperaturas de fusão. Entretanto, né, percebe-se que os metais eles têm, né, via de regra, elevadas temperaturas, né, de fusão e ebulição. Eu tenho um episódio, né, que quando eu comecei a fazer faculdade de Química, numa aula de Química dos Elementos, um professor ele foi mostrar para a gente uma reação de água com sódio metálico. Não sei se vocês se lembram, os elementos químicos da família 1A, né, os metais alcalinos, eles têm uma altíssima reatividade com água. Então, o professor ele foi pegar, pessoal, o sódio é armazenado num recipiente, não com água, né, mas ele é guardado num recipiente com óleo mineral ou querosene, porque ele reage muito com água, chega a ser até explosiva a reação. Então, o professor, cuidadosamente, ele abriu o recipiente aqui, né, ele abriu o recipiente que tinha aqui um fragmento de sódio, ele pegou uma pinça, com todo cuidado, ele pegou a pinça, colocou em cima de uma tábua, aí ficou o fragmento de sódio aqui, né? E o sódio, pessoal, é um metal muito macio. Ele é muito macio, assim como eu falei, né? O ouro também é muito macio. E ele, com uma faca, pessoal, ele cortou, né? Cortou um fragmento aqui e pegou um pedacinho de sódio. E aquilo ali, para mim, foi surpreendente. O cara tava cortando um pedaço de metal com faca. Aí eu não aguentei e falei, professor, essa faca é boa demais, hein? Aí ele falou assim, a faca é boa e eu tô vendo que o senhor é piadista, né? E eu nem quis fazer gracinha na hora, né? Então eu tô contando a história aqui, né? Só para te contar que eu tenho sim uma experiência com o sódio metálico, né? E esse professor aí depois ele virou um grande parceiro na faculdade, né? Sempre muito gentil, professor Aparecido. Bom, galera, e depois ele mostrou a reação com o sódio, né? Ele colocou aqui o sódio numa vidraria chamada vidro de relógio, né? É uma vidraria que ela faz um formato assim, né? Como se fosse uma cuia, um pires, né, professor? Aí ele colocou o fragmento de sódio ali e pingou algumas gotas d'água e de repente começou a haver pequenas explosões, né? Saiu uma fumacinha aqui, né? Por que sai fumaça, professor? Essa explosão? Porque na reação, pessoal, é liberado gás hidrogênio e o próprio calor da reação faz com que o gás hidrogênio liberado seja o quê? Seja queimado, né? Entre em combustão. Galerinha, então aqui é mais sobre os metais, né? Algumas das propriedades. Os metais são o quê, pessoal? Maleáveis. E isso é a sua capacidade de fazer o quê? Lâmina. Folhas metálicas, professor? Sim, né? Um metal aí largamente utilizado aí, né, como sob a forma de folhas é o zinco, né, pessoal? Folhas de zinco para se fazer calhas, né? Quando você faz aqui a sua casa tem um telhado e o dia que chove na região da sua residência, a água que cai do céu, ela escorre pelo telhado, né? E é aconselhável que se tenha o quê? Uma calha. Né? O que a calha tem, né, como papel principal? Ela tem como papel principal resgatar esse fluxo de água que vem do seu telhado e colocar para cair aqui num lugar específico, né? Para não ficar escorrendo a água aqui. E essa água que cai pode erodir o terreno aqui em volta. Professor, você está falando de fazer alguns buracos? Sem contar que bate no chão e respinga em torno da parede da edificação, né, galera? Bom, turminha, né? Os metais também eles conduzem o quê? Corrente elétrica pelo motivo de elétrons livres estarem espalhados pela estrutura metálica. Né? Quando você era criança, lembra quando você segurou um grampo de cabelo na boca e foi na tomada? Senhor, eu lembro, tomei um choque. Pois é, por quê? Porque o grampo de cabelo ele é um metal, né? E os metais são bons condutores de eletricidade. Não é isso? Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Olá, hein? Vocês estão aí caladinhos? Tamo junto. Os metais também, pessoal, eles têm altos pontos de fusão e ebulição, assim como a gente já conversou, né? Com exceção do mercúrio, todos os demais são o quê? São sólidos à temperatura ambiente. O mercúrio é o único líquido. Eles têm um brilho prateado característico, né, galera? Com exceção de quem? Né, do cobre, que é alaranjado, né? Uma cor, me desculpe, né? Ocre. Né, professor, eu só sei 12 cores ali e olhe lá, né? Ocre já foge aí do meu conhecimento de cores, Mas eu vou te contar, o ocre é uma cor ali de ferrugem, tá certo? Ó, vou fazer uma mágica aqui, quer ver? Deixa eu ver se vai dar certo.
Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tecnologia é tudo, né? Vamos ver se a gente resolve o nosso problema. Tchan, 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 tchan. Galera, eu tentei achar a cor ocre aqui, mas não deu muito certo, não. Aê, olha só, galera, a cor ocre aqui, ó. Né? Para aqueles que nunca viram, surpresa! Olha aqui, né? Essa coloração, né? A cor do cobre, não é isso, pessoal? É mais ou menos isso aí. Então, voltando aqui, né, para o nosso slide. Tchan, 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 tchan. Né? Nós temos aí a predominância de uma cor prateada, né? Com exceção do cobre e do ouro. E o que essa imagem está me contando, hein, professor? Ela está te contando que você pode pegar um metal e dobrar. Não é isso? E por que a gente consegue pegar um metal, dobrar sem que ele se quebre? Né? Eu tenho aqui um fio metálico, né? A gente consegue dobrar, né? De alguma maneira, amassar. Professor, às vezes a gente pega uma latinha de alumínio, a gente amassa, às vezes a gente consegue voltar. Sem ela o quê? Sem ela quebrar. Eu fiz um experimento quando a gente conversou sobre compostos iônicos. Eu peguei um giz que eu tinha. Ah, eu tenho um giz aqui, ó, já me lembrei. Isso, achei aqui, galera. Tantã, né? Um giz. Galera, quando eu faço uma força aqui no giz, ó, deixa eu até ficar aqui na frente, né? Ó, eu vou fazer uma força aqui, ó. O giz não amassa. O giz quebra, né? Porque o giz é um composto iônico e a gente já viu o que acontece com os compostos iônicos quando são sujeitos a uma força, né? Sim, a gente pode promover a clivagem deste composto, né? Desse sólido. E os metais, galera? Por que a gente consegue dobrar uma colher, né? Então vamos entender isso aqui, né? O porquê que os metais são maleáveis. Todos, por gentileza. Alô, Brasil! Olhem aqui para o slide, né? Então vamos ler este texto aqui, queridos. Na estrutura dos metais, tem-se alguns planos de átomos. Então aqui é um plano de átomo, aqui é um outro plano de átomo, não é isso? Então tem-se alguns planos de átomos que, quando sofrem a ação de uma força, então olha a força aqui, ó, a gente vai fazer, né, uma força sobre um plano de átomos, certo? Né? Esses planos, eles podem se mover sobre os demais planos sem que haja rompimento da estrutura naquela parte. Não é isso, pessoal? Então, né, é como se este plano de átomos metálicos aqui, né, de cátions mais, né, com mais preciosidade na fala, né, essa lâmina, né, este plano de cátions, ele vai deslizar por sobre outro plano. Não é isso? Então, é por esse motivo que a gente consegue aí, né, se produzir fios e lâminas, né, com a maioria dos metais. Entretanto, essa propriedade não se observa em metais como sódio, potássio e lítio. Por quê, professor? Porque esses metais, eles não são maleáveis a ponto, né, de terem aí essa formação de lâminas, né? Eles são, digamos, quebradiços. Tudo bem, galera? Né? Agora vamos falar sobre a dopagem, né? O que é a dopagem? A dopagem, pessoal, né? Eu vou avançar um pouco aqui, né? Que aqui o texto é só um pouco introdutório, né? Só que aqui fala uma coisa interessante. O que é a dopagem propriamente dita? Ela é o processo pelo qual a gente adiciona uma impureza adequada, né, em um cristal puro para melhorar sua condutividade elétrica. Às vezes a gente acha estranho falar que colocar uma impureza, né, vai se melhorar, né, alguma coisa, né, porque a gente tem uma ideia de que impurezas são o quê? São algo ali que vão atrapalhar, né, que vão, né, de alguma maneira limitar as propriedades de um material. E no caso é completamente o contrário, pessoal. Quando a gente adiciona uma impureza, né, específica dentro de um cristal ali, né, especificamente de um semicondutor, a gente consegue melhorar por várias vezes a condutividade elétrica, né? E o que eu estou querendo te contar, né? Eu vou te contar aqui mostrando no slide seguinte, né? Os elementos que mais sofrem, né, pessoal, esse fenômeno aí, que podem ser aí de alguma maneira dopados, são carbono, silício e germânio. Vamos falar aqui do silício propriamente, né? O silício, pessoal, ele tem essa estrutura eletrônica aqui, ó.
Ou seja, ele apresenta 4 elétrons na sua camada de valência, certo? E o silício, ele apresenta ali uma relativa condutividade elétrica. Bem? Tudo bem? E o que a gente vê aqui, ó, nesta figura, pessoal? Nesta figura a gente consegue observar aqui um silício. Deixa eu pegar um átomo mais central, que é um silício, certinho? E 1, 2, 3, 4 elétrons deste silício. Professor, eu estou vendo que tem outros elétrons ali em torno. Então, observe que este átomo de silício, ele possui este elétron. Este átomo de silício vai possuir este elétron, né? Assim como os demais elétrons ali, ó, outros 3, né? E este átomo de silício, ele vai pertencer aqui, ó, ele vai ter este elétron. E este elétron aqui, ele pertence a outro átomo. Então, o que eu quero te mostrar aqui? O silício, ele tem ali, ó, essa configuração com 4 elétrons na camada de valência, né? E o que essa impureza fornece, pessoal? A impureza que a gente adiciona, ela tem que fornecer ou um excesso ou uma falta de elétrons. Então, a impureza que eu for adicionar aqui no meio dos demais átomos de silício, ou ela tem que ter um elétron a mais ou um elétron a menos, porque se ele tem um elétron a mais, a gente vai ter um elétron em excesso na estrutura. E se a gente coloca uma espécie química com um elétron a menos, a gente vai ter, entre aspas, um buraquinho, uma falta, né, de elétrons na estrutura. Não é isso? E é isso aí que faz com que a dopagem funcione, né? Ela funciona, né, quando há ali, ó, um excesso ou uma falta de elétrons na estrutura, o que aumenta a condutividade elétrica, né, daquilo que está se dopando. Considerando aqui, pessoal, que a gente vai adicionar o fósforo como uma impureza, né? Ao contrário do silício, que tem aqui, ó, 4 elétrons na camada de valência, né? Deixa eu apagar aqui todo o slide, a gente consegue observar que é 4 elétrons, não é isso? O fósforo, pessoal, ele tem 5 elétrons, não é verdade? É. Então, quando o átomo de fósforo é inserido, começa a surgir na estrutura, né, um elétron sobrando, um excesso de elétrons. Não é isso? Sim. Ou seja, se a gente tem excesso de elétrons e elétrons têm carga, né, negativa, a gente diz que essa dopagem é uma dopagem do tipo N, né? Porque o átomo que foi inserido, né, o fósforo, por sua vez, ele vai fornecer um elétron sobrando ali, ó, no meio do cristal, né? E como o elétron tem carga negativa, a gente fala que essa dopagem com o fósforo é uma dopagem do tipo N. Então, imaginem agora, pessoal, que ao invés de colocar um elemento químico com 5 elétrons, né, a gente coloque um com 3. Né? Ao se adicionar o elemento químico com 3 elétrons, a gente vai promover uma falta de elétrons. Né? O boro seria um bom exemplo disso. Né? Quando a gente faz a dopagem com o boro, a gente coloca na estrutura um elemento químico, um átomo, que ele vai ter um elétron a menos. E como a gente tem um elétron a menos em toda a estrutura, a gente vai ter falta de uma carga negativa. E como a gente vai ter falta de carga negativa, a estrutura como um todo fica mais positiva. Então, a dopagem com o boro, que deixa a estrutura com falta de elétrons, é uma dopagem do tipo P. É P porque a falta de elétrons torna a estrutura mais positiva. Então, fica explicado aqui, ó, que a lacuna deixada, então, ao adicionar o boro aqui, pessoal, vai haver uma lacuna daquele quarto elétron do silício. E essas lacunas vão fazer com que, ó, a lacuna deixada dá espaço para que outro elétron ocupe-a e assim inicie-se um fluxo de cargas. Então, esse elétron vem ocupar essa lacuna, aí depois esse elétron vai ocupar aquela, esse elétron ocupa aquela. Então, de alguma maneira, isso vai promover ali, sim, um fluxo
de elétrons, e isso aqui é a dopagem de um semicondutor. Beleza? Nós temos aqui um aluno no chat, deixe-me ver o que está acontecendo aqui no chat. Ah, mandei sem querer, tá desculpado. Então, galera, né, a gente encerra aqui, né, o nosso conteúdo sobre ligações químicas, belezinha? Eu não sei se vocês viram, mas eu disponibilizei lá na plataforma, né, na semana passada, uma lista de exercícios, beleza? Então, fica lá a dica, né, para que vocês façam e tragam dúvidas na próxima aula. Se na próxima aula não houver nenhuma dúvida com relação à lista, a gente avança para a matéria nova, que é polaridade de ligações. Tá bom? Então é isso. E ó, tem uma pergunta aqui. Professor, então o mar de elétrons está presente em todos os metais? Sim, né? É o modelo que melhor explica, né, as ligações metálicas. Tá bom? Então, galera, é isso, né? Vocês têm alguma coisa mais a dizer? Tem mais alguma dúvida? Eu estou à disposição aqui. Se não, né, a gente encerra por aqui a nossa aula, né? Acho que até passei um pouco do tempo. Mas no mais é isso então, viu, galera? Tô às ordens, qualquer coisa entre em contato comigo, beleza? Um abraço a todos, beijos no coração, uma ótima semana e até semana que vem, tá bom? Valeu, Gustavo, um abraço, meu querido. Obrigado aí pelo suporte. Alô, garoto. Valeu, tchau, gente, um abraço.